Oi, gente, tudo bem com vocês? É o seguinte, então, hoje nós vamos dar continuidade com a nossa videoaula de clínica na enfermagem sobre as patologias do sistema cardiovascular, tá bom? Relembrando, toda videoaula que nós tivermos, nós teremos uma atividadezinha no final da videoaula, onde vocês deverão me mandar por e-mail, tá? As respostas dessas perguntinhas, tá? Lembrando de estar enviando no Camila, profteorema@gmail.com. Lembrando que é Camila com 2 L's, então Camila, profteorema@gmail.com, tá? Lembrem sempre de colocar o nome de vocês e a disciplina, tá? Para não ter confusão, porque igual eu falei, é muito e-mail que eu recebo, tá? Outra coisa, eu queria muito agradecer a turma aí por estar ajudando os colegas, né? Se ajudando aí entre si para estar enviando as atividades por e-mail, porque eu sei realmente, né, que tem pessoas que não têm condições, têm dificuldade de estar enviando essas atividades por e-mail. Então, assim, eu queria muito agradecer a turma por estar ajudando os colegas a estar enviando, né, as respostas das atividades para mim, tá? E peço desculpas, mas realmente, assim, a situação de estar enviando pelo WhatsApp está bem complicada, que meu celular não está aguentando. E também eu estou ficando louca, porque é muita mensagem que eu recebo, tá? Então, eu coloquei o e-mail para facilitar, né? Não só para mim, como para vocês também, que aí vocês já enviam, né, para mim no e-mail, fica organizadinho, fica mais assim, certo, tá? Então, vamos manter dessa forma, tá? De vocês estarem enviando as atividades por e-mail, ok? Então, vamos lá dar continuidade na nossa aula. Deixa eu colocar aqui. Então, nós falamos, né, na última aula sobre os distúrbios valvulares, né? Falamos também de infarto do miocárdio, né? E aí, agora saindo um pouco disso, né? Mas não saindo do sistema cardiovascular, entrando então em doenças infecciosas do sistema cardiovascular. E aqui a primeira, foi uma única doença que eu coloquei, que é a mais, assim, uma das mais conhecidas, né? E que acomete mais, que é a febre reumática, né? Que eu acho que você já deve ter ouvido falar, ou endocardite reumática, tá? O que é essa doença? Primeiro, que essa doença, ela é conhecida como uma doença autoimune, que eu vou explicar para vocês por quê, tá? É uma doença, primeiramente, o que acontece? Essa doença, ela começa, né, a partir de uma outra doença, de uma outra infecção que o paciente teve. Geralmente acomete muito crianças de 5 a 15 anos de idade. Ela é uma doença, por exemplo, que vamos supor, uma criança, ela teve uma faringite, ou, igual eu coloquei aqui, né? Já até coloquei aqui embaixo. Uma faringite ou uma amidalite, que eu já falei com vocês, dessas doenças aqui, que são infecções na faringe, infecções nas amígdalas, né? Que são ocasionadas por uma bactéria, que é essa bactéria aqui, Streptococcus, beta-hemolítico do grupo A, tá? Essa bactéria aqui que causa aqui essas doenças, igual tá nessas imagens que isso aqui são as bactérias, tá? Então, bactéria. E aí, o que acontece? O paciente, ele tem essa doença, né? A criança, geralmente criança, né? Tem essas infecções e não são tratadas. Quando não são tratadas, né? Ele começa a ter os sintomas, né? Vai desenvolvendo aí para uma febre reumática, que eu vou explicar para vocês melhor o que é, depois de 2 a 4 semanas. Então, os pacientes, eles começam a ter, né, os sintomas da febre reumática, já começa a ter a febre reumática mesmo, após 2 a 4 semanas de ter tido uma infecção anterior por essa bactéria aqui, Streptococcus, tá?
Infelizmente, assim, não se sabe muito bem, é desconhecida como que ocorre essa doença, né? Sabe-se que é o sistema imunológico, o nosso sistema de defesa. Ele começa a identificar as células e os tecidos saudáveis do nosso corpo como invasores. Ou seja, as células, por exemplo, os anticorpos, né? Vamos supor, eles começam, os linfócitos, né? Eles começam a enxergar as nossas células, os nossos tecidos, como algo errado e começa a atacar aquilo ali. E aí acaba que vai atacando e vai ocasionando diversos problemas de saúde, tá? Que aqui eu vou explicar isso aqui, que é um resumão melhor explicado para vocês. Então vamos supor, o paciente ele começa com uma infecção bacteriana pela bactéria Streptococcus, né? Então, ocorre aí uma infecção bacteriana das vias aéreas superiores, que é o geral, geralmente acontece, é isso aqui, né? Lembrando das vias aéreas superiores, né? Daqui para cima, né? Então, lá vai ter aqui a faringe, as amígdalas, né? Adenoide, acho que vocês lembram. Então, aqui ocorre uma infecção bacteriana, né? Melhor dizendo, das vias aéreas superiores. E aí, o que acontece? As células de defesa do nosso corpo, né, do sistema imunológico, essas células elas começam a produzir anticorpos que vão combater as bactérias. Então, esses anticorpos aqui vão combater as bactérias. Só que vai combatendo as bactérias e aí ocorre o que a gente chama de reação cruzada. O que é isso? Os anticorpos que estão lá combatendo as bactérias, eles começam a combater, na verdade, atacar aquele tecido onde estão as bactérias. Então, vamos supor, se tem bactéria passando lá no coração, passando lá na válvula, o nosso corpo ele começa a atacar a válvula onde a bactéria estava. Ou nem é só onde a bactéria estava, ataca o nosso corpo, vira uma doença autoimune. Nosso próprio corpo começa a atacar a nós mesmos, né? Aí ele atacando, então, aqui, tendo essa reação cruzada com os tecidos humanos, vai ocorrer, então, lesões inflamatórias, né? Ou seja, né, os anticorpos vão atacar lá os tecidos, né? Tecido conjuntivo, por exemplo, no nosso corpo, que vai levar a lesões inflamatórias, que eu vou mostrar para vocês alguns dos sintomas, né, que levam a essas inflamações. E, ao mesmo tempo, né, vai atacando ali, que ocorre essa lesão inflamatória do tecido conjuntivo, um exemplo, que é, por exemplo, da válvula, que as válvulas do coração são formadas por tecido conjuntivo. São formadas por tecido conjuntivo. E aí os anticorpos, eles começam a atacar esse tecido conjuntivo, ou seja, começam a atacar as válvulas do coração. Que aí acaba ocorrendo aí um enfraquecimento da parede do coração e o dano da válvula mitral, que geralmente é a válvula mitral, né? Lembrando, por que a válvula mitral? Na verdade, é porque são infecções das vias respiratórias, né? Que vai, lembrando, o sangue que está chegando aqui do lado esquerdo do coração, que é onde está a válvula mitral, é o sangue que está vindo do pulmão, o sangue rico em oxigênio. Então, esse sangue que está vindo lá do pulmão chega aqui, né? Chega no lado esquerdo do coração, que passa lá entre as válvulas, levando, né? Esses anticorpos, né? Que acabam atacando essa válvula, depois vai para o corpo, que pode ir atacar alguma outra região do corpo, tá? Aqui só para vocês relembrarem, né? Válvula mitral, válvula tricúspide, válvula aórtica, válvula pulmonar, né? Geralmente, né? Começa-se primeiro a atacar a válvula mitral, né? Depois a válvula aórtica, depois ataca a válvula tricúspide e depois a válvula pulmonar. Essa é a ordem de evolução da febre reumática, tá? Então, aqui, ó, a febre reumática, ela vai ocasionar danos nas válvulas cardíacas,
igual eu mostrei aqui para vocês. Ela pode ocasionar sequela tardia de infecções respiratórias, né, pela bactéria do Streptococcus. E pode ocasionar várias inflamações no corpo. Ou seja, ela é uma doença inflamatória, tá? E, ao mesmo tempo, uma doença autoimune, porque ela é uma doença em que ocorre essa reação cruzada, né? Ela tenta combater as bactérias, os anticorpos, né? Tentam combater as bactérias, mas ao mesmo tempo ataca o corpo humano, né? Só uma coisa, gente, que eu não citei aqui, essa doença, geralmente, ela é uma doença que ela é hereditária, tá? A pessoa, ela tem essa predisposição, né? Uma pessoa vamos supor, parentes anteriores que teve essa doença, é comum de na família ocorrer essa doença, tá? Então, como sintomas da febre reumática, né? A primeira coisa que acontece, né, é a avaliação do paciente, né? Então, coloca aqui assim o seguinte: considera-se a hipótese de febre reumática se estiverem presentes pelo menos 2 dos seguintes sintomas, tá? Então, se tiver 2 todos esses sintomas aqui, já é uma hipótese que pode ser uma febre reumática, então precisa fazer o diagnóstico, tá? Então, vamos lá. O primeiro sintoma que pode ser, né, a cardite. O que é? Inflamação no músculo do coração. Que no caso, né, é a inflamação do miocárdio, tá? Que pode ocasionar, né, o corpo lá ataca ali o músculo do coração, que ocasiona aí essa inflamação, que ele vai ficar inchado, né? Outra, sopro cardíaco, quando há comprometimento da válvula do coração. No caso da válvula mitral, vocês lembram que eu falei com vocês do sopro, que é a mesma coisa do prolapso, né? Quando o coração ele faz aquele barulho, meio que o sangue ele dá a válvula, né? Ela não fecha por completo, né? Ela abre e fecha, mas não fecha completamente. Abre. Vocês lembram disso? E aí acaba que pode ter um regurgitamento, o sangue pode voltar, né? Ele pode voltar para cima. E também acaba levando, né, um sopro do coração, que eu já mostrei para vocês na aula anterior. Então, pode ter aí o sopro cardíaco ou prolapso, né? Dor nas juntas, que é o que a gente chama de artrite migratória. O que acontece? Ocorre aí uma inflamação nas articulações, né? Então, por isso que a pessoa começa a sentir umas dores nas juntas. Nódulos subcutâneos, aqui eu não coloquei uma imagem, mas tem no próximo slide que eu vou mostrar para vocês, que são nódulos mesmo, né? Na pele, tem uns nódulozinhos assim, tá? Que eu vou mostrar. Eritema marginado, que no caso são essas irritações aqui na pele, tá? E coreia. O que é coreia? Você já deve ter ouvido falar isso em alguma aula. São os movimentos involuntários, rápidos, erráticos dos membros e da face, tá? Vou tentar achar um videozinho para explicar para vocês como que é a coreia, tá? Que são esses movimentos involuntários aí, tipo, dando dependendo às vezes uns espasmos, tá? Lembrando que a coreia, né, para ocasionar esses movimentos involuntários, é algo que está afetando o sistema neurológico, tá? Porque isso aí eu vou explicar para vocês, o sistema nervoso, mas provavelmente, né, as células de defesa do nosso corpo, no caso lá, elas estão produzindo os anticorpos, que os anticorpos vão atacar os nossos neurônios, os nossos nervos, né? E aí acaba que o paciente ele vai ter esses movimentos aqui involuntários, tá? Aqui, ó, para vocês verem, aqui, ó, o nódulo subcutâneo, tá? O eritema marginado aqui, ó, aqui nas costas do paciente, estão vendo? Né? Aqui as dores nas juntas, tá? E aqui, não sei se vai dar para ver muito bem,
a questão aqui da febre reumática, né? Aqui a gente vê uma hipertrofia do miocárdio, ou seja, que aumentou a parede do miocárdio, né? E o espessamento da válvula mitral, que eu não tô conseguindo ver muito bem aqui, não tá dando para ver, tá? Então aqui, deixa eu tirar isso aqui. Então aqui, ó, como eu falei com vocês, esses aqui são os principais sintomas, né? Todos, se for feito um diagnóstico, né, o paciente está com alguns desses sintomas, pelo menos 2 desses sintomas aqui, né? Já tem grandes chances do paciente estar aí com a febre reumática, né? Então, aqui, a primeira coisa, igual eu falei com vocês, inflamação nas articulações, que a gente chama de artrite migratória, tá? Porque acaba tendo aí uma reação cruzada, né, que vai atacando aí as articulações. Inflamação no músculo do coração, igual aconteceu aqui, uma hipertrofia, né, uma cardite, né, na parede do miocárdio. Sopro cardíaco, quando teve aí ocorre, né, ocorre uma inflamação mesmo das válvulas do coração, né? Nódulos subcutâneos, eritema marginado, também vem dessa reação cruzada, né, que eu falei com vocês anteriormente. E a coreia, que igual também falei, está afetando o sistema nervoso também, está atacando o sistema nervoso, que dá esses movimentos aí involuntários. Como complicações dessa doença, né, pode levar à insuficiência cardíaca e até à morte, né? Pode levar a uma sepse, né? Ou, dependendo da situação da febre reumática, né, pode atacar muito as válvulas de maneira que as válvulas não consigam nem se abrir, nem fechar, né? Aqui a insuficiência cardíaca que eu vou explicar para vocês, né? Quando o coração ele se esforça para bombear. Então, por exemplo, se a válvula cardíaca está com algum defeito, né? Não está passando sangue corretamente, o coração ele tende a entender que ele tem que fazer mais força para bombear o sangue e acaba que ele vai ficando, de tanta força que ele faz, ele vai, ao tempo, ele vai hipertrofiando e vai perdendo essa força, então vai levar a uma insuficiência cardíaca, tá? Mas que eu vou explicar melhor para vocês depois. Diagnóstico, né? Pode ser feito, então, aquela avaliação clínica, que eu falei que você está avaliando se tem 2 dos sintomas, né, anteriores. Pode ser feito exames laboratoriais, no caso, né, culturas de secreção de orofaringe, que no caso ele raspa, né, a boca e faz cultura. O que é isso? Pega o raspado, né, da boca e coloca numa plaquinha. Essa plaquinha ela tem uma solução que é uma solução para poder crescer bactérias. E aí vai crescer a bactéria. E se for a bactéria, no caso o Streptococcus, tem-se grandes chances do paciente ter uma febre reumática. Testes de detecção de antígeno rápido para Streptococcus também são testes rápidos, né? E são testes caros, né? Alguns são testes mais caros. A gente tem aí, por exemplo, ELISA, PCR, acho que, não sei se eu expliquei isso para vocês, mas que vão estar avaliando aí a presença dessa bactéria. Na hipótese de comprometimento das válvulas do coração, eletrocardiograma, pode ser feito eletro, ecocardiograma e raio-x do tórax. Também são exames recomendados. A principal prevenção, né, gente, principalmente controlar as doenças, né, tipo assim, cuidar, tratar das doenças, por exemplo, faringite, amigdalite, tá? Que são doenças que, se não forem curadas, podem levar à febre reumática, tá? A principal, a maneira mais eficaz de prevenir a doença é combater a bactéria com antibióticos específicos, sempre sob orientação de um médico, né? Então, quando o paciente vê que tem faringite ou amigdalite, alguma coisa assim, tratar com antibiótico, né, de maneira que cure, para não ter aí uma evolução de febre reumática.
Como tratamento e cuidados de enfermagem, a principal coisa, tá, é aliviar os sintomas. Então, por exemplo, se o paciente ele tem dor nas juntas, ele vai tomar aí um anti-inflamatório para juntas. Se ele tem, por exemplo, a coreia, ele pode tomar um anticonvulsivante, tá? Se ele tem, vamos ver, todos os quadros, né, que está levando ele a ter essa doença, tem que se usar os medicamentos para poder tratar os sintomas, tá? Então, sempre importante aí estar aliviando os sintomas do paciente, controlar a inflamação e prevenir os episódios recorrentes de febre reumática. A principal coisa que vai ser utilizada para tratar a febre reumática, antibiótico, tá? Geralmente utiliza-se a penicilina, tá? Então, assim, gente, antibiótico para febre reumática, tá? Lembre-se disso. Uma coisa, a duração da profilaxia antibiótica ela é demorada, tá? Então, aí, um paciente sem acometimento cardíaco, ou seja, é um paciente que tem a febre reumática, mas que não afetou o coração ainda. O paciente ele tem que tomar antibiótico, a penicilina, por 5 anos. Agora, aquele paciente que tem aí, por exemplo, a cardite ou uma sequela da válvula, ele tem que tomar antibiótico por 10 anos. E isso, gente, controlando sempre, tá? O resto da vida. Tem casos que, se dependendo, tem que tomar pro resto da vida. Aqui no caso, a eritromicina ela é prescrita para pacientes que são alérgicos à penicilina, né? Sempre quando for fazer algum procedimento invasivo, tem que tomar antibiótico como profilaxia. Quando for fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, sempre tomar antibiótico antes de fazer alguma cirurgia. Os anti-inflamatórios que eu falei com vocês, né, para aliviar os sintomas, e o anticonvulsivante para aliviar a coreia, tá? Eu vou tentar achar aqui o videozinho para vocês. Deixa eu tentar mostrar aqui. Só um segundo. Aqui, ó, gente. Ai. Ó. Tá vendo? Esses movimentos involuntários. Isso é a coreia. Até no rosto, ó, na face, tem esses movimentos involuntários. Tá? Ok? Então, isso aqui é a coreia, tá, gente? Que afeta, né? Ocorre aí essa reação, né, do nosso sistema imunológico atacar o sistema nervoso, que ataca aqui os nervos, né? Que são responsáveis por controlar o nosso corpo. Porque a gente tem que entender que o nosso sistema nervoso ele controla tudo. Tudo do nosso corpo. Eu mexer o meu dedo assim, ó, ele controla, tá? Então, quem tem Parkinson, por exemplo, aquela tremedeira, né, tem um problema no sistema nervoso, né? A coreia é isso, tá? O sistema imunológico está atacando aí os nossos nervos, né? Que são responsáveis aí pelos movimentos dos nossos músculos, tá? Vamos lá. Então, gente, agora saindo, né, dessas complicações por questões de infecções, né, no coração, entrando agora em complicações decorrentes da cardiopatia, que no caso é a famosa insuficiência cardíaca que eu falei com vocês, tá? Essa é uma doença, gente, extremamente conhecida, ela é muito comum, né, de acontecer,
principalmente se é uma doença que é comum de se ter em pessoas idosas, tá? É muito comum de acontecer. E aí aqui, então vamos lá. Deixa eu mudar isso aqui. Então vamos lá. A insuficiência cardíaca é a incapacidade do coração de bombear o sangue para satisfazer as demandas circulatórias. Ou seja, o coração ele não consegue bombear todo o sangue que passa nele para o nosso corpo, ou lá para os pulmões. O coração ele não tem força suficiente para poder bombear esse sangue, tá? E aí nós temos os tipos de insuficiência cardíaca que eu vou explicar para vocês, tá? Nós temos a insuficiência cardíaca esquerda, ou seja, do lado esquerdo do coração, tá? Nós temos a insuficiência cardíaca do lado direito do coração e nós temos a insuficiência cardíaca dos dois lados do coração, tá? Que eu vou falar para vocês, vou esperar para falar para vocês. E aí aqui, ó, a insuficiência cardíaca esquerda, ela ocorre quando o ventrículo esquerdo se contrai inadequadamente, às vezes não tem muita força, fazendo com que o sangue não seja repassado para a aorta e para a circulação sistêmica, né? A circulação sistêmica é do corpo todo. Vocês lembram, né? Pequena circulação é o sangue que vai aqui para os pulmões. A sistêmica, circulação sistêmica, que vai para o corpo todo, tá? Lembrando, tá? Lembre-se disso. O lado esquerdo do coração, uma revisão bem rapidinho aqui agora. O lado esquerdo do coração, o sangue ele vai sair lá dos pulmões, igual tá aqui, ó. O que acontece? O lado esquerdo é onde está passando o sangue arterial, que é o sangue que fez a troca gasosa lá nos pulmões e chega aqui do lado esquerdo do coração, que vai passar pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo vai bombear para a artéria aorta, que vai mandar para o corpo inteiro, tá? Para todo o nosso corpo. O que acontece? Esse sangue aqui do lado esquerdo, se o lado esquerdo está com algum problema, no caso, como uma insuficiência cardíaca esquerda, o lado esquerdo ele não vai estar conseguindo bombear todo o sangue para o corpo. Se ele não consegue bombear todo o sangue para o corpo, o sangue ele vai se acumulando, ele vai meio que se acumulando aqui, né, no lado esquerdo do coração, mas está vindo sangue o tempo todo, constantemente está vindo sangue lá dos pulmões, né? Tá chegando sangue aqui. Que acaba o que acontece? Vai fazendo uma pressão, né? Porque já tá cheio de sangue aqui e acaba que vai fazendo uma pressão aqui, por exemplo, vai fazendo uma pressão aqui nas veias pulmonares, que vai chegar lá aqui nas veias, tá? Nas artérias e tudo mais, que vai fazer uma pressão lá nos pulmões, né? Que pode ocorrer uma hipertensão arterial, por exemplo, pulmonar, que vai acumular seu sangue, que está acumulando aqui do lado esquerdo, também vai acumular lá nos pulmões, tá? Isso tudo porque o lado esquerdo não está conseguindo bombear esse sangue, né, para a artéria aorta. O sangue acumula aqui, porque o coração não bombeia o sangue corretamente, que aí se o sangue acumula aqui, ele também vai acumular lá nos pulmões, que é de onde está vindo o sangue. Por quê? Não está conseguindo mandar o sangue todo, porque tá dando uma parada de sangue, tá dando uma parada que eu digo assim, tá chegando aqui já tá cheio, e o coração não tá conseguindo bombear, né? Então não consegue este sangue, né, que passa do lado esquerdo do coração, ele passa a se acumular nos pulmões, provocando o edema intersticial pulmonar e a troca gasosa prejudicada, ok? Agora entrando em insuficiência cardíaca direita, tá? A insuficiência cardíaca direita já ocorre, né, uma dilatação, né,
o mau funcionamento, no caso também, do lado esquerdo, do lado direito, perdão, do coração, tá? Ou seja, o lado direito do coração, deixa eu redar aqui. O lado direito do coração, ele vai estar prejudicado. O lado direito já não vai conseguir mandar o sangue para a artéria pulmonar que vai chegar lá nos pulmões. De onde está passando? O que é o lado direito aqui do coração? Lembrem, o lado direito do coração está vindo aqui o sangue pelas veias, vênulas, veia cava, que vai chegar aqui do lado direito do coração, que vai mandar esse sangue para os pulmões para fazer a troca gasosa. Ou seja, o lado direito do coração está vindo sangue com gás carbônico, sangue venoso. Esse sangue vai passar pelo lado direito e vai ser enviado para os pulmões para ter a troca gasosa, né? E aí que tiver a troca gasosa, entrega o gás carbônico para os alvéolos e pega o oxigênio, que aí vem aqui pelo lado esquerdo do coração. Mas enfim, então o lado direito do coração, a insuficiência cardíaca direita, né? Vai ter essa dilatação do lado direito. O lado direito do coração não vai conseguir bombear esse sangue corretamente, de maneira que vai reduzir a ejeção de sangue, né, para os pulmões. Então, vai chegar menos sangue lá nos pulmões. E, ao mesmo tempo, tá, gente, vai ocorrer aqui uma pressão elevada e de congestão nas veias capilares sistêmicas. Ou seja, aqui, ó, vocês imaginem esse lado direito do coração aqui. Da mesma forma que ocorre aqui aquela aumento de pressão aqui lá nos pulmões do lado esquerdo, que eu falei com vocês, no lado direito está vindo sangue do corpo inteiro. E aqui o lado direito do coração não está conseguindo bombear esse sangue corretamente, de maneira que vai ficando um pouco de sangue ali e tal, que vai acumulando sangue aqui, que vai fazendo uma pressão aqui nas veias, que vai fazer uma pressão lá nas veias do nosso corpo, de maneira com que a gente possa ter, por exemplo, um edema dos nossos membros, tá? Devido à insuficiência cardíaca direita. Entenderam? Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntem, que essa realmente eu gosto de desenhar no quadro e tudo mais, mas como não tem quadro, se tiver alguma dúvida em relação a essa explicação, vocês podem me perguntar, tá? Mas então aqui é a insuficiência cardíaca direita, que vai afetar o lado direito do coração. O coração não bombeia corretamente, de maneira que vai ocorrendo uma maior quantidade de sangue aqui, acumulando sangue, que vai fazer uma pressão nas veias que está vindo do nosso corpo, e aí vai ter uma pressão que vai aumentar a pressão, né? Vai ter uma pressão elevada, e ao mesmo tempo ter um edema, ok? E da mesma forma que eu falei com vocês que a gente tem do lado direito e do lado esquerdo, né, da insuficiência cardíaca, infelizmente nós temos a insuficiência biventricular. Opa, tá? Que é uma insuficiência que afeta os dois lados do coração, tá? Que vai afetar os dois ventrículos, tanto o direito quanto o esquerdo do coração, tá, gente? Quando eu falo que está afetando o coração lado direito e lado esquerdo, vocês lembram que são os ventrículos, tá, gente? Então, aqui, ó, insuficiência cardíaca esquerda está afetando os ventrículos, o ventrículo esquerdo. Insuficiência cardíaca direita está afetando o ventrículo direito. Insuficiência biventricular está afetando tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo, tá? Então, a insuficiência biventricular é uma insuficiência em que qualquer lado do coração afetará ambos os lados, tá? Porque os ventrículos são interdependentes. Então, vai afetar os dois lados. Essa síndrome cursa em congestão pulmonar e sistêmica. Ou seja, tudo que eu falei com vocês que vai acontecer do lado esquerdo do coração e do lado direito, vai acontecer tudo junto na insuficiência biventricular, tá? Então, quem tem insuficiência biventricular vai ter todos os sintomas de quem tem insuficiência cardíaca esquerda e insuficiência cardíaca direita, tá? Então, pensem só comigo. Se o lado esquerdo do coração e o lado direito do coração não tá bombeando corretamente,
vai ter o acúmulo de sangue dos dois lados, de maneira que vai fazer uma pressão tanto aqui do sangue que está chegando aqui para o lado esquerdo, que vai vir das veias pulmonares, que vai vir do pulmão. Então, vai ter aquela hipertensão pulmonar, que vai levar ali o edema pulmonar, por exemplo. E, no caso do lado direito do coração, se o paciente ele tem também essa insuficiência também do lado direito, ocorre que o coração do lado direito não consegue bombear corretamente, acumula sangue, que vai fazer uma pressão para o sangue que está chegando, né, constantemente aqui, que o sangue está chegando, faz uma pressão, porque, né, para as veias, de maneira que vai ocorrer um aumento de pressão e aí uns edemas, né, nos nossos membros e nos nossos órgãos também, tá? Não só membros inferiores, superiores, órgãos também. O que leva à insuficiência cardíaca? A cardiomiopatia, no caso, o músculo cardíaco, né? É uma doença em que o músculo cardíaco ele fica inflamado e ele fica ampliado, igual tá aqui, ó. Aqui tá normal, né? E aqui tá sendo uma cardiomiopatia, tá vendo? Olha só como é que o miocárdio, ele hipertrofia, ele inflama, tá? Alguma doença valvular, por exemplo, estenose da válvula, né? Regurgitamento valvular, regurgitamento mitral, né? Que a gente tem outros também. Mas doença valvular que a gente falou, hipertensão, a pressão arterial alta pode levar a uma insuficiência cardíaca. Por quê? Se a pressão está alta nas artérias, o coração ele tem que fazer mais força para poder bombear esse sangue. E ele fazendo mais força, vai levar aqui ao aumento, à insuficiência cardíaca, tá? A hipertrofia e tudo mais. E doença arterial coronária, que no caso que eu falei com vocês, infarto, né? Alguma aterosclerose, né? Pode levar a infarto, a angina de peito, o infarto do miocárdio, pode levar a uma insuficiência cardíaca, tá? O coração não bombeia corretamente e aí ele tenta fazer mais força e acaba hipertrofiando aí e aumentando o seu tamanho, né? E perdendo a sua força. Esse aqui é um resumão, eu não sei se tem ele na apostila, eu acho que tem, mas ele é um resumo, tá? Bem geral do como que ocorre aí a fisiologia mesmo, né? Como que ocorre a doença, a insuficiência cardíaca. Então, vou fazer um pouco resumido, porque é bem complicadinho mesmo, tá? Tem uns nomes que vocês não vão, eu acredito que vocês não vão entender muito bem, mas eu vou tentar dar uma resumida boa para vocês. A primeira coisa ocorre aí, né? A primeira coisa que acontece, o paciente tem alguma doença, uma hipertensão, uma cardiomiopatia, uma doença valvular, por exemplo, um regurgitamento mitral que eu falei com vocês, ou vamos supor, ele teve um infarto agudo do miocárdio, né? Teve alguma doença dessas aqui. Aí o que acontece? O volume sistólico, né? O volume da sístole, vocês lembram da sístole, da contração? Ela é diminuída. A força que o coração faz, ela é diminuída. A força, a quantidade de sangue que o coração manda quando ocorre a sístole, ela é diminuída. Ocorre esse volume diminuído, que aí vai ativar células do sistema nervoso, tá? E o sistema nervoso vai falar assim, aqui, não pode diminuir esse volume aí, não. Vamos aumentar a contração do coração, vamos aumentar a frequência cardíaca, vamos aumentar a resistência do coração para poder melhorar isso aí, tá? Então, o sistema nervoso nosso manda essa informação lá para o coração, de maneira que ocorra aí liberação de epinefrina, norepinefrina, tem essa resistência vascular sistêmica aumentada, que leva nessa resistência vascular aumentada, né, que tenta resistir à pressão alta, né, que
está passando nos vasos, por exemplo, que aí acaba ativando aqui o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema que ele vai auxiliar na vasoconstrição, tá? Dos vasos. E aí, o que vai acontecer? Isso tudo para poder tentar combater a doença, mas ao mesmo tempo acaba que vai combater essas doenças aqui, tá, gente? Mas ao mesmo tempo o nosso corpo vai tentando melhorar a situação, que vai piorando. E aí, depois que tem essa vasoconstrição, tem aí uma retenção de sódio e líquido, tá? Vai retendo esse sódio e líquido lá pelos túbulos renais dos rins, de maneira que aumente a quantidade de sangue passando lá nos vasos sanguíneos e aumenta a quantidade de retorno venoso, ou seja, de sangue que vai chegar lá no coração. E aí, se aumenta a quantidade de sangue que vai chegar lá no coração, tenta aumentar a quantidade de sangue, aumenta a carga de trabalho sobre o coração, né? O coração, ele acaba que ele vai ter que aumentar esse volume sistólico, só que quando ele começa a aumentar esse volume sistólico, começa a acontecer o quê? Uma remodelação ventricular. Ou seja, ele aumentar a carga de trabalho, o coração aumentar a carga de trabalho, ele vai hipertrofiando e vai dilatando, agravando aí a insuficiência, criando aí a insuficiência e piorando ela, tá? Então, como sintomas, deixa eu pôr aqui, Então, como sintomas da insuficiência cardíaca. Então, a gente tem aqui os sintomas da insuficiência cardíaca esquerda, da insuficiência cardíaca direita e da biventricular. Lembrando que a biventricular vai ser os dois, tá? Vai se juntar os sintomas de esquerda e direita, tá? Então, aqui falando primeiramente da insuficiência cardíaca esquerda, lembrando, vai afetar o lado esquerdo do coração. O lado esquerdo do coração está chegando sangue dos pulmões. Se está chegando sangue dos pulmões dentro do coração, o coração não está conseguindo bombear esse sangue, vai acumulando sangue de maneira que vai pressionando o sangue que está vindo lá do coração, né? De maneira que ocorra aí uma hipertensão pulmonar que pode levar a um edema pulmonar. E aí, os sintomas nada mais que os sintomas de edema pulmonar, que é dispneia, a falta, né, a dificuldade de respirar, taquipneia, que é a respiração acelerada, dispneia de esforço, né? Quando o paciente ele vai fazer algum esforço, aí ele sente a falta, né, de ar. Ortopneia, taquicardia, ortopneia no caso também entraria essa dificuldade, né, de respirar também. Taquicardia, que você sabe, aceleração do coração. Diaforese, que é a sudorese excessiva. Tosse, cianose, que é a palidez não, que fica arroxeado, né? A região da pele que está com a falta de oxigênio, então dá cianose. Palidez, palpitações, fraqueza, fadiga, insônia, anorexia, hipotensão, pressão baixa. Por que a hipotensão? Por que a pressão abaixa? Lembrem-se, por mais que o coração ele não está conseguindo bombear sangue do lado esquerdo e vai dar todo esse problema para o paciente, esse edema pulmonar, ao mesmo tempo, vocês lembrem que o lado esquerdo do coração bombeia sangue para o corpo inteiro. Mas o lado esquerdo do coração não está conseguindo bombear o sangue corretamente, ou seja, ele não está mandando a quantidade suficiente de sangue para o nosso corpo. Então, o nosso corpo fica com menos, fica com uma baixa mesmo, né, quantidade de sangue, e acaba também que está passando menos sangue nas paredes das artérias, ou seja, a pressão cai, ou seja, levando aí a hipotensão, tá? E baixos níveis de saturação de oxigênio, ou seja, baixos níveis de oxigênio. Por quê? Se está dando lá um problema nos pulmões, no caso do edema pulmonar, vocês lembram que essa doença do edema pulmonar acaba que entra, né,
um pouco de sangue e um pouco de água, porque o sangue tem água. Entra um pouco da água, do sangue nos pulmões, de maneira com que dificulta com que os alvéolos façam a troca gasosa, tá? Então tem baixos níveis aí de oxigênio, ok? Na insuficiência cardíaca direita, tá? Nós teremos como sintomas, né? Vocês lembram, o lado direito do coração está chegando sangue do corpo inteiro, que é o sangue venoso, né? E o lado direito vai bombear esse sangue para o pulmão, para ter a troca gasosa. Então, quem tem problema do lado direito do coração, né? Que eu falei com vocês que vai ter um aumento da pressão, está acumulando sangue do lado direito, vai ter um aumento da pressão de sangue, né, nas veias, que às vezes estão chegando sangue, tá querendo mandar o sangue pro coração no lado direito, mas já tem sangue lá, como é que ela vai mandar? Tá sempre chegando sangue lá. Então acaba que aumenta aí a pressão nas veias. E aí, se aumenta a pressão nas veias, né, isso aí vai aumentar nas veias do nosso corpo inteiro. Então acaba que é comum, né, de acontecer o edema. O que acontece? A água que está no nosso sangue, ela começa a sair lá dos capilares, né, que estão vindo das veias, e vão lá para os tecidos, entre as células, fica entre as células. Isso é uma maneira do nosso corpo tentar, né, se adequar a isso tudo. Então aí acaba que se acumula essa água, né, entre as células, né, para tentar, por questão dessa pressão alta nas veias, vai ter edemas, tá? Então, aqui, edema periférico, tá? Então, edema aqui nas pernas, por exemplo. Hepatomegalia, né? Aquela doença que afeta os rins, tá? No caso, assim, porque afeta... O que acontece na hepatomegalia? O rim, ele meio que cresce, tá? Isso tudo porque tem a veia que sai lá dos rins, né? E aí acaba que essa veia que está com uma alta pressão, né, devido a essa situação da insuficiência cardíaca direita, acaba levando ali ao edemas, né? E aí esse rim ele vai aumentando de tamanho. Ascite, que é a barriga d'água, tá? Distensão venosa jugular, então aqui uma veia, a veia jugular aqui, ó, ela vai distender, tá vendo? Ela fica inchada, tá? Devido a essa alta pressão de sangue que tá passando nela. Anorexia, fraqueza, débito urinário reduzido, tá? Dor abdominal, náusea, vômitos e constipação, tá? Isso tudo aqui são sintomas da insuficiência cardíaca direita, tá? Aqui, gente, débito urinário reduzido, por quê? Vocês imaginam isso? Se está acumulando a água entre os nossos tecidos, como é que o rim vai filtrar a água do nosso sangue? Vai tirar a água do nosso sangue? Está acumulando aqui entre os nossos tecidos. Então, acaba que a nossa urina reduz, tá? E a insuficiência cardíaca biventricular vai ser nada mais que todos os sintomas e sinais de insuficiência cardíaca esquerda e direita, juntamente com sinais prováveis de choque cardiogênico em pacientes graves. O que é o choque cardiogênico? Não sei se eu já falei isso para vocês. É a incapacidade do coração de bombear uma quantidade adequada de sangue para os órgãos novos, causando queda de pressão arterial, falta de oxigênio nos tecidos e acúmulo de líquidos nos pulmões, que pode levar a uma morte, tá? Como diagnóstico, nós temos aí o ecocardiograma, raio-x, o eletro pode estar avaliando pacientes que têm insuficiência cardíaca, exames laboratoriais pode estar avaliando aí os eletrólitos, ureia, creatinina, está avaliando um pouco dos rins aí também, né, para ver como é que está sendo como é que os rins estão funcionando, né, porque acaba que a gente percebeu que pode afetar os rins, né, aqui no caso, né, que a gente percebe que tem um débito urinário reduzido. Tá avaliando aí os hormônios da tireoide, tiroestimulante, hemograma, cateterismo cardíaco pode ser feito e teste de esforço, tá?
Geralmente esse teste de esforço ele é muito utilizado, raio-x e eletro. É o eco também. Como tratamento e cuidados, infelizmente, né, a insuficiência cardíaca não existe uma cura, tá? O que pode ser feito aí é mudar o estilo de vida, né? Tentar tratar o que está levando à insuficiência cardíaca. Então, pacientes que têm hipertensão, pacientes que têm... entraria mais na hipertensão, que colabora, né? Eu falo assim, não só a hipertensão, mas pacientes que têm aí uma aterosclerose, né? Nas artérias. Precisa de mudar o seu estilo de vida, tá? Alimentação saudável, fazer uma atividade física, isso aí tudo para fortalecer mesmo o coração. Controle farmacológico pode ser utilizado, que eu vou explicar para vocês. A gente tem os digitálicos. Oxigenoterapia, se caso necessário, né? Principalmente para aqueles pacientes que têm edema no pulmão, edema agudo no pulmão, né? Necessita de oxigênio. Implante de dispositivos de assistência pode ser feitos, tá? E intervenções cirúrgicas. Então, aqui, ó, na mudança do estilo de vida, né? Retirar o sódio, né? Restringir o sódio, tirar o sódio da dieta, beber muito líquido, não usar álcool e tabaco e atividade física regular, tá? Lembrar também da alimentação saudável, né, gente? Como medicamentos, nós temos aí os diuréticos, nós temos os digitálicos. Cadê? Não coloquei. Aqui, os digitálicos. Nós temos aí os medicamentos, né, antihipertensivos, os vasodilatadores, tá? Uma coisa sempre, tá monitorando os sinais vitais do paciente, tá? Aqueles pacientes que estão internados, tá avaliando o débito urinário, tá? Resultados de exames laboratoriais, circunferência abdominal, tá avaliando, né? Porque às vezes pode ter ascite, né? Aquela barriga d'água vai enchendo, enchendo, enchendo. Peso corpóreo e balanço hídrico, né? Vocês já sabem, que eu ensinei para vocês em clínica em nefrologia, né, que é o balanço hídrico. Avaliar sons respiratórios, né? Tá vendo aí se o paciente tem como é que tá os sons na questão do edema agudo do pulmão. Avaliar também a questão dos edemas periféricos. Atentar para sinais, sintomas de intoxicação digitálica. Por quê? Às vezes o paciente fica tão viciado, toma tanto digitálico, né? Esqueci de falar com vocês. O digitálico, gente, os medicamentos digitálicos, eles têm a função de aumentar a força do coração, tá? O digitálico, ele aumenta a força de contração do coração, que é o que precisa. Só que tem gente que toma muito medicamento, muito digitálico, muito. E lembrando, todo medicamento, por mais que ele é bom, né? Ele trata aquilo ali, sempre vai ter alguma coisa que ele vai estar atacando. Ele tá tratando, né, no caso ali, a questão do coração. Outra coisa que pode ter certeza que ele não tá te fazendo bem, tá? Então, aqui, esses pacientes tomam muito digitálicos, né? Eles podem ter anorexia, náuseas, vômitos, fadiga, depressão, mal-estar e arritmia, que eu já expliquei para vocês também, tá? Uma coisa que é muito bom para esses pacientes, né? Tá mantendo a cabeceira elevada a 45 graus, proporcionar conforto, mantendo o repouso, avaliando o grau de atividade a que o paciente possa ser submetido, e apoio psicológico também é importante, tá? Tá conversando com o paciente, fornecendo ajuda, conselhos, né? O que for. Agora eu vi aqui, gente. Então, aqui, ó, já deu o meu tempo. Eu vou colocar aqui a atividadezinha para vocês e já retorno, tá? Gente, aqui, ó, aqui tá a atividadezinha que vocês deverão fazer, tá? Aí, aqui, ó. Vocês vão me entregar até dia 12 de junho, que dá na sexta-feira. E aí eu aumentei o horário, tá? Fui boazinha com vocês.
Vocês vão ter que me entregar a atividade até às 19 horas, até às 7 horas da noite, ok? Então, até dia 12 de junho, até às 19 horas. A partir desse dia e desse horário, não vou estar aceitando, tá, gente? Vocês podem me enviar essa atividade antes, tá? Ah, esqueci de colocar o e-mail. Deixa eu pôr aqui, peraí. Peraí. Aqui, ó. Ai, gente, eu não sei o que eu fiz. Não sei se vocês estão vendo o que eu estou escrevendo. Acho que tá. Aqui, ó. Vocês então vão responder essas perguntas, tá? E vão mandar para este e-mail aqui, Camila, com 2 L's, profteorema@gmail.com, tá? Se caso tiverem alguma dúvida, vocês me mandam que eu tento explicar para vocês, tanto pelo WhatsApp, e se dependendo da dúvida, eu explico para vocês na próxima videoaula, tá? Espero que tenham gostado da aula. A gente retorna aí na nossa próxima videoaula, tá bom? Então, vou estar aguardando aí a atividade de vocês para até o dia 12 de junho, até as 7 horas da noite. Podem enviar antes, tá, gente? Então, vocês podem se dedicar aí, pode fazer antes, tá bom? Então, tá bom, gente. Um beijão para vocês. Tudo de bom. Um grande abraço e grandes saudades de vocês, tá bom? Um beijo.